Olá pessoal, estamos aqui para mais um IGTV. Hoje vamos abordar o tema regras de transição da aposentadoria. E por que falar de regras de transição, Thalise? Porque após a reforma da Previdência, que aconteceu dia 13 de 11 de 2019, precisamos dizer aos segurados que estavam próximos à sua aposentadoria que eles podem estar inseridos em alguma regra provisória, que não necessariamente eles vão ter que se adaptar às regras permanentes que foram duras, e alongaram esse tempo. Então hoje eu vou tratar aqui com vocês de duas regras de transição, tem muitas, e a gente vai tratando isso de forma seriada, tá bom? Para que fique objetivo e didático e que vocês consigam entender todas. Hoje eu vou falar, a primeira regra que eu vou falar é a regra de pontos. A regra de pontos ela já existia antes da reforma. E qual foi a grande diferença? A pontuação ela começou a aumentar, e antes da reforma, se eu atingisse a pontuação, vou explicar melhor daqui a pouco o que é que contempla essa pontuação, eu receberia um benefício integral, Agora, depois da reforma, não. Eu já falei com vocês sobre o valor do benefício e foi alterado para todas as aposentadorias tiveram a sua forma de cálculo alterada. Mas vamos lá, o que são regras de pontos? Para que eu chegue a uma pontuação, que eu possa me aposentar, eu tenho que atingir meu tempo de contribuição mínimo de aposentadoria. Lembrando, antes da reforma existia aposentadoria por tempo de contribuição e a mulher teria que ter comprovado 30 anos de contribuição e o homem 35 anos de contribuição. Então, isso é uma regra de pontos, isso na regra de pontos é algo mínimo. A mulher não pode ter 25 anos de tempo de contribuição e querer se aposentar por pontos, não tem como. Existe um requisito mínimo que é o tempo de contribuição. E para a mulher são 30 anos de contribuição e para o homem 35. Somado o tempo de contribuição com a idade, em 2019, após reforma, se a mulher atingisse 86 pontos, ela poderia se aposentar. Em 2020, essa somatória da mulher já saiu de 86 para 87. Entendam que a cada ano vai sendo acrescido um ponto a somatória, até o limite de 100 para a mulher. E para o homem vai sendo acrescentando um ponto até o limite de 105. Mas a somatória da pontuação do homem e da mulher são distintas. A mulher, a somatória em 2019, a somatória que eu digo, do tempo de contribuição mínimo, que são 30 anos, mais a idade, teria que ser igual a 86. Já em 2020, essa pontuação da mulher foi para 87. E em 2021, que é o ano que estamos, essa pontuação foi para 88. Ou seja, a mulher teria que ter no mínimo 30 anos de contribuição e 58 anos de idade para chegar a uma pontuação de 88 em 2021, tá bom? Logicamente, em 2022, essa pontuação vai para 89 pontos e assim sucessivamente até chegar a 100 pontos. Quando a gente fala do homem, a gente fala de um tempo mínimo de contribuição de 35 anos de tempo de contribuição, mais a idade. E a somatória do homem em 2019, pós-reforma, foi para 96 pontos. Em 2020, 97 pontos e em 2021, 98 pontos. Então, o homem teria que ter 35 anos, no mínimo, mais o tempo que restar de idade para completar 98 pontos. Tá certo? Então, essa é a regra de transição 2 pontos. Somatória do tempo mínimo de contribuição mais a idade tem que chegar na pontuação exigida daquele ano. E no ano de 2021, repito, o homem precisa atingir uma pontuação, que somado o tempo de contribuição mínimo, 35 anos, mais a idade, chega a 98 pontos. E a mulher tem que chegar a uma somatória, somado seu tempo mínimo de contribuição de 30 anos, mais a idade, a 88 pontos. Tá bem? Vamos falar da segunda regra de transição de hoje, que é a regra da idade progressiva. Também a respeito da aposentadoria por tempo de contribuição que existia antes da reforma. Vamos lá. Se o meu tempo mínimo de contribuição, eu só atingir pós-reforma, o critério da idade ele passa a existir. Antes da reforma não existia critério de idade. Antes da reforma, mulher, se eu tivesse 30 anos de tempo de contribuição, era suficiente para que eu me aposentasse, independente da minha idade. Se eu fizesse 30 anos de contribuição com 50 anos de idade, eu poderia me aposentar. Depois da reforma, isso não é mais uma verdade. Então, veio uma regra de transição na tentativa de minimizar essa perda.
que chama-se regra de transição da idade progressiva. Então, digamos que eu, mulher, meu tempo mínimo de contribuição seriam 30 anos, só que eu só fiz 30 anos de contribuição após a reforma, tá bem? Após a reforma. E aí se exige uma idade mínima. Se eu fiz 30 anos de contribuição após a reforma ainda em 2019, a minha idade mínima era de 56 anos. Lembrando, que a regra de idade progressiva. Então, a cada ano que passar, vai se aumentar 6 meses a idade. Ou seja, se em 2019 a minha idade mínima eram 56 anos, em 2020 a minha idade mínima foi para 56 anos e 6 meses. Em 2021, que é o ano que nós estamos, foi para 57 anos. Então, em 2020, eu tenho que comprovar um mínimo de 30 anos de contribuição, mais 57 anos de idade. Você percebe que essa regra de transição para a mulher, em 2020, ela é mais favorável do que a regra de pontos. Porque se em 2020 eu tiver 30 anos de contribuição e 57 anos de idade, eu não atingo a pontuação de 88, eu atingo a pontuação de 87, tá bem? Então eu não me encaixaria na regra de pontos, mas me encaixaria na regra da idade progressiva. Isso é uma situação que a gente tem que falar. O segurado ele pode não estar inserido em uma regra de transição, mas ele pode estar inserido em outra. E aí eu preciso analisar caso a caso para saber se aquele segurado ele se encaixa em alguma das regras de transição, tá joia? Já a regra de transição para a idade progressiva do homem, ele continua tendo que ter os 35 anos, certo? De tempo de contribuição, mais a idade mínima de 61 anos em 2019. Em 2020, essa idade mínima ela já passa a ser o quê? 61 anos e 6 meses. Em 2021, a idade mínima passa a ser 62 anos. Então, em 2021, eu precisaria ter 35 anos, eu homem, 35 anos de tempo de contribuição, mais 62 anos de idade. Alerto que esses 6 meses que são acrescentados por ano, eles têm um limite. Eu já disse aqui a vocês que a idade mínima do homem, ela persistiu em 65 anos. E a idade mínima da mulher, ela saiu de 60 anos para 62. Então, esses 6 meses, eles vão ser acrescidos para a mulher até chegar a 62 anos. E para o homem, até chegar a 65 anos. Lembrando que a partir do momento de chegar a 62 para a mulher, 65 para o homem, essa regra de transição, ela perde totalmente o seu objeto. Tá bem? Eu espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida, me mande um direct, fale comigo via WhatsApp, que eu vou estar tirando a dúvida de vocês. E espero mais ainda que vocês tenham percebido que vocês estão inseridos em uma dessas regras de transição, tá certo? É muito importante para que você não perca um benefício, tá certo? Para que você não entre numa regra mais dura do que a regra de transição, que já foi um pouco dura sim. E lembre-se que existe o direito adquirido. Se os seus requisitos de aposentadoria eles foram preenchidos até 12 de novembro de 2019, você não entrará em nenhuma regra de transição. A sua lei será a lei anterior à reforma, tá bem? Com todos os benefícios dela. Não esqueçam isso. Até a próxima e fique com Deus.